Olá, gente, tudo bem? Então, esse vídeo ele vai mostrar para vocês como fazer redes, né, visualização de redes semânticas, né? Qual seria a diferença desse tipo de rede para aquelas outras que foram feitas lá no Netlify, por exemplo, né? Então, naquelas lá, nós analisamos a atividade dos atores, né, que publicaram conteúdo no Twitter. Dessa vez, nós vamos analisar os discursos em forma de rede, né, em forma de rede semântica. Então, numa rede semântica, por exemplo, o nó, né, o vértice, ele não é a pessoa, ele é o termo, a palavra, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma forma, né? Tem outras, né? Mas uma forma que dá para fazer essas redes, né? Utilizando todo aquele conteúdo que é possível de baixar em termos de tabela Excel, né? Então, assim, todo aquele conjunto de métricas que o Netlify te possibilita baixar de uma busca, né? Nós vamos usar ali uma coluna, a coluna descrição, que é a coluna onde eu tenho o conteúdo dos posts. É só isso que vai me interessar, tá? A partir disso, né, aí entra um outro programa, né, um outro programa que eu não havia passado para vocês, que é o VozViewer. O VozViewer inicialmente ele é usado para análise de resumos de artigos científicos, tá? Mas aí eu consegui, através da forma como o VozViewer trabalha com as tabelas, eu consegui simular, né? Deixar ela bem similar ao que o VozViewer entende, né? Como um padrão de tabela de análise que ele utiliza, tá? Então, na verdade, seria uma pequena gambiarra para que eu possa usar os recursos do VozViewer para plotar essas redes semânticas, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês, né, mostrando todo o caminho, né, todo o caminho que é feito para que a gente consiga, né, fazer ou plotar essas redes semânticas, tá? Eu vou começar mostrando o processo, digamos, original do VozViewer, né? E como que ele atua em bases científicas. Isso já vai ser interessante para vocês, porque eu posso procurar por um termo ou mais de um termo e eu posso fazer uma análise dentro dos abstracts, né, dos artigos. Por exemplo, posso procurar artigos de uma determinada área, né, para identificar, por exemplo, através dos resumos, né, o que eles estão pesquisando sobre essa área. Outra utilidade do VozViewer, por exemplo, é verificar os autores e coautores, plotar uma rede, né, desses atores, né, de quem mais escreve naquela área de busca, né, e quem são os coautores também, tá? Então, assim, é uma ferramenta bem interessante. E aí depois eu vou mostrar essa pequena gambiarra com o Netlify, né, para aí sim tentar plotar uma rede semântica, não dos conteúdos da base científica, tá? Mas do que o Netlify baixou para a gente em relação aos posts, né, de determinada busca, tá bom? Então, até mais, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, pessoal, então, continuando,
tá? Então, nessa primeira parte, eu vou mostrar como que o VozViewer, né, trabalha com essa integração das bases digitais, tá? Para isso também vai servir como uma ferramenta para vocês, por exemplo, vocês fazem revisão sistemática da literatura, né? E eu vou mostrar um método que pode ajudar nessa revisão sistemática, tá certo? Bom, aqui eu vou precisar do portal de periódicos da CAPES, tá? Então eu tenho aqui, ó, se vocês colocarem no Google CAF, que é Comunidade Acadêmica Federada, tá? A sigla é CAF. Mais periódicos CAPES, vocês vão chegar nesse e-mail aqui, ó, tá? Esse aqui, ó. Depois eu posso colocá-la no Moodle para vocês, né? Aí esse endereço vai linkar com essa página aqui que vocês estão vendo, tá? E aqui eu vou clicar, tá? Tem um passo a passo, explica um pouco o que é o CAF e tal, né? Mas o que interessa pra gente? Esse acesso aqui, ó. Então eu vou clicar aqui e aí vocês vão ver que eu vou entrar na página do periódico CAPES, tá? Eu preciso dessa área aqui, ó, essa área remota via CAF, tá? Se caso vocês clicarem em não cair nessa página, eu tenho aqui, ó, nessa barra superior, o acesso ao CAF, tá? A gente nem nota isso, né? Na verdade, eu descobri esse acesso fazendo as buscas aí pro VozViewer, né? Tentando entender o VozViewer e tal. E aí eu cheguei nesse acesso aqui, eu não conhecia, né? Da comunidade. Bom, aqui então eu preciso acessar a universidade. Então aqui, né? Vou baixar aqui, ó. Universidade Federal de Santa Catarina, enviar. Ó, aí eu vou entrar na área de ID da UFSC, né? E vocês também. Ó. E agora, aí, né, vai aceitando aqui as observações e tal. Agora eu volto pro periódico CAPES, mas com acesso da Universidade Federal de Santa Catarina. E faz toda a diferença, tá? Então, o que eu estou procurando aqui? As bases científicas que usam esse recurso do VozViewer, né? Então, eu vou procurar as bases aqui, ó, e vou botar a base que me possibilita trabalhar em conjunto com o VozViewer, que é a Scopus. Tá? Assim, além de ser uma base muito conceituada, né? Então, assim, eu sugiro que quando vocês forem fazer uma revisão sistemática da literatura, que vocês comecem aqui pela Scopus, tá? Até para ver o que está sendo feito sobre aquela área, né? Em outros países, tá certo? Então, aí eu achei aqui, envio, né? E aí eu tenho acesso aqui, ó, à base da Scopus, tá? E agora eu vou ter um redirecionamento aqui do portal da CAPES, né? Para a base digital da Scopus, né? Aqui vocês podem fazer um login, né? Ou não. Eu não vou colocar, mas, né? Se vocês quiserem, dá para fazer o acesso aqui, criar uma conta. Aqui, gente, que é legal, porque assim, ó, geralmente, se você entrar na Scopus, você não consegue essa área aqui, tá? Porque ela é uma área específica, justamente porque ele tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e outras, né, universidades, tá? Então, às vezes eu não consigo, por exemplo, fazer uma busca por uma palavra-chave, tá? Ele é limitado se eu não usar
esse caminho das pedras aí que eu mostrei para vocês, tá? Então eu vou mostrar uma busca que eu fiz até no meu pós-doc, que eu queria justificar, por exemplo, o uso do Twitter, como ferramenta, né, na minha pesquisa, né? Então eu queria justificar o porquê do uso do Twitter, né? E aí você pesquisa aqui, tá? E aí vieram, olha só, 35 mil documentos. É muita coisa, né? E aí eu fui refinando, tá? Fui refinando, tal. Aqui, gente, vocês podem também, ó, editar essa busca, tá? Às vezes ela dá algum probleminha. Vou tentar, senão a gente volta novamente lá para fazer. Aqui ela me deixou, ó. Vamos fazer então. Deixa eu ver aqui. Vou tentar incluir mais um campo aqui, ó. E vou botando aqui social media. Social media, tá? Vamos ver se diminui um pouco. Diminuiu para 20 mil, tá? E aí vocês podem também refinar aqui, né? Por exemplo, o ano, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2020, 2021, tá? 2020 e 2021. E aí passou para 5 mil documentos, né? Tá bom, vou fazer isso aqui. Depois, quando vocês chegarem lá no VozViewer, vocês vão ver que vai diminuir para 2 mil, tá? Mas já é uma boa base aqui para fazer uma rede semântica, tá? Então aqui tá os 5 mil documentos, tá? Podem ver aqui quando tem CAPES BR aqui, geralmente dá para ver, né, o documento e tal, né? Às vezes alguns são abertos, outros não. Vou selecionar todos, tá? E aí quando eu seleciono todos, vocês dá para ver aqui, ó, que eu tenho a área de export aberta aqui, ó, tá? Então você pode exportar, tá? Ó. E aí aqui eu tenho algumas métricas, né, que eu posso exportar para uma base de dados dessa pesquisa em questão, né? Tá? Autor, essas coisas todas aqui vocês podem dó e tal, né? Vocês podem deixar citadas. E eu vou pegar aqui, ó, abstract, que é o que me interessa, autores. Eu acho que é isso, tá? O índice pode ser, vou deixar aberto aqui tudo, ó, tá? E aí vou escolher o CSV. Porque esse CSV? Porque lá no VozViewer é o formato que é utilizado, tá? E aí vou exportar. Né? Aqui, ó, ele já está dizendo que ele vai limitar a 2 mil documentos, tá certo? E tudo bem, né? Eu vou na verdade, quando a gente levar isso lá pro o VozViewer, né? Ele também limita, tá? Esse número. Então eu vou colocar aqui esses 2 mil, tá? Os primeiros 2 mil documentos e vou exportar, tá? Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro se eu levar os 5 mil, se pode travar alguma coisa lá, tá? Se não me engano, eu acho que ele reduz lá, mas para garantir aqui,
eu vou deixar só os 2.000 primeiros e vou exportar, tá? Ó, então ele aqui, ó, ele exportou, ó, tá? Scopus 6, porque eu já devo ter feito umas 6 buscas aqui, né? E aí ele vai agregando, né, números, né? Então ele está baixando aqui, tá? Com todas aquelas informações lá que foram citadas, tá bom? Então tem coisa bem interessante aqui, né, pra gente, principalmente sendo 2020, né, 2021. Dá até vontade de já ir clicando aqui, né, para ver os artigos. Bom, agora que baixou, né? Scopus 6, tá? E agora vamos pro Voz Viewer, tá? Eu já tenho ele aqui no meu computador, né? Vocês podem baixar da página do programa, né? Se botarem o Voz Viewer lá no Google, né? Vai remeter para a página do programa, que é também uma documentação, né, desse programa. Tem alguns artigos científicos, inclusive, tá? É bem interessante. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Né? Como eu falei, vou tentar fazer a rede semântica. Então, eu aqui vou criar, né? Então, eu vou criar um mapa baseado em dados bibliográficos, tá? Então, aqui eu vou dando next. E aqui, ó, ele está pedindo se é os dados da Web Science Scopus, sim, tá? Eu não trabalhei ainda com esses outros aqui, né? Tem Semantic Scholar, eu até fiquei curiosa aqui para ver, mas não fiz testes ainda. Vamos tentar por esse aqui primeiro, tá? E aqui eu vou pegar a Scopus e vamos pegar o arquivinho, né? Eu acho que está aqui em Downloads, vamos ver aqui. Ó, Scopus 6, né? Se não me engano era isso. Ok. Vou dar um Next. Né? Esse aqui é de... Deixa eu ver aqui. É o dos coautores aqui, tá? Então, vamos ver esse aqui primeiro, ó. Então, eu posso pegar aqui os autores, os países. Os países é interessante. Vamos pegar só os coautores primeiro, né? Então, aqui as co-ocorrências e as coautorias também. E vamos ver o que ele plota, né? Ó, ele achou aqui 27, que eu entendi aqui, 27 conexões, né? Quanto mais aqui seriam o número de conexões, né? Então, vou deixar aqui o número 5, porque se eu aumentar, ele vai diminuindo aqui, tá? Então, vou deixar 5, vou deixar menos até, ó. 3, tá? Pra gente ver uma rede um pouco maior. Aí, número de autores selecionados aqui, né? Vou dar OK. Aqui já tem uma tabela com os autores, tá certo? Ó. E vou dar um finish, tá? Vou dar um yes aqui. Ó, e ele me plotou aqui as redes, a rede de autores que mais trabalharam com a plataforma Twitter, né? Claro que na base da Scopus, que é uma base muito conceituada, né? Dos anos de 2000, 2001, né? Super recente. E aqui eu posso ver que tem alguns autores que se destacam aqui, ó, Kumar, Yang, Yang X, Yang Y, né? E tem uma rede aqui também que tem uma correlação. Eu não sei qual é a correlação, mas aqui quando ele coloca cores, né? Porque ele identifica alguma correlação, tá? Pode ser de coautoria, não sei.
certinho o que é, mas tem uma correlação, teria que investigar, tá? Aqui eu posso analisar também, né? Não tem muitos parâmetros, vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Então aqui eu tenho 3 tipos de visualização. Eu tenho por associação, tá? Não me mudou muito. Essa opção aqui de fração que ele utiliza, né? Então também ficou mais visível aqui, ó, os agrupamentos. E o último, Linglog, a questão dos clusters, né? Tá? Também ficou interessante aqui. Então depende muito do tipo de dado, né? Tipo da rede. E aqui eu ainda tenho alguns parâmetros de atração e repulsão que vocês podem utilizar para quando um nó fica muito próximo do outro, né? Então bota mais repulsão e aí vocês podem ir trabalhando. Aqui eu tenho um overlay também que me mostra a quantidade, né? Então eu tenho aqui de 2021, né? Então essa é do verdinho para o amarelo, né? Então esses aqui, né? Tem uma boa quantidade aqui de artigos que foram produzidos, né? Começando em 2020 aqui, ó, tá? Então também é uma métrica interessante. Aqui o mapa de calor, né? Para ver onde está tem mais densidade, né? Então também é uma informação bacana, né? Um outro tipo de visualização, tá certo? E esses grafos vocês podem printar, né? Salvar eles, né? Então, se vocês forem salvar, tem algumas opções aqui, JPEG, PDF, PNG, tá? Então, são algumas opções aqui interessantes, tá certo? Bom, vamos tentar agora um outro tipo de rede, né? Então eu vou abrir aqui um outro, abrir não, eu vou criar, tá? Vamos tentar ver aqui se eu consigo colocar só as co-ocorrências de palavras. Vamos ver se ele me passa, né, esse grafo semântico, né? Vamos tentar esse outro aqui, ó. Criando mapas baseado nos dados de texto, tá? Aqui novamente eu vou pegar a base da Scopus, tá? Então vamos lá, aí vamos pegar o arquivinho, né? Então aqui esse aqui é o TXT. Não, eu não fiz o TXT, então não daria pra gente olha só, gente, aqui o WebSize é uma outra base e trabalha com TXT, tá? Eu não fiz análise nessa base aqui, mas é uma base bem interessante também. Eu estou usando a Scopus, então não esqueçam de pegar a Scopus, porque a Scopus trabalha com CSV, tá? E aí vamos de novo aqui. Tá, vamos pegar a nossa base aqui, ó, 6. Agora eu quero fazer essa rede semântica nos títulos e nos campos de resumos, tá? Eu posso pegar somente no título ou somente no resumo, tá? Vou pegar dos dois. E aí ele está extraindo os termos, né? Então, para montar aquela base bacana, né? É rapidinho. Então, vamos esperar um pouquinho, ver se ele agiliza aqui, tá? Então, são algumas coisas que vocês têm que lembrar, tá? A gente está fazendo na Scopus, e a Scopus tem a possibilidade do CSV.
A Scopus também trabalha com outros formatos, tá, gente? O RIS, o EndNote, mas eu não testei esses outros formatos aqui no VozViewer, né? Então, também vocês podem testar, né? E aí até nos falar depois se deu certo, se vocês conseguiram plotar essa rede semântica, né? Ó. Bom, eu vou usar aqui todas a forma completa aqui, tá? Isso aqui também é bom fazer, testar os dois, né? Então vou fazer só o completo. Então vamos dar o next. Então assim, ele encontrou aqui a correlação de 10 termos, né? Para 1.365 relações, né? Então, se eu for aumentando aqui, ó, vocês vão ver que o número vai diminuindo, tá? Então, eu vou deixar aqui o 10, vamos ver, vão testando, tá bom? Então, vamos dar um next. Ó. Então, ele achou 814 termos. Então, vamos ver o que rola aqui. Então, ele está fazendo os cálculos. Eu já li alguns artigos dos desenvolvedores aqui do programa, né? Eles não deixam muito claro como que eles fazem as correlações, tá? Mas que eles fazem, porque a gente consegue ver os clusters, né? As relações de um termo com o outro. Então, é possível, né? Quer dizer, claro que cada programa aqui tem, né, a sua caixa preta, né, digamos, né? Mas não está assim muito explicado, assim, né? Que tipo de algoritmo assim que eles usam, né? Qual é a cereja do bolo, digamos, né? Então aqui eu tenho uma tabela dos termos, tá? E aí aqui, gente, às vezes aparecem alguns termos, tá? Por exemplo, aqui eu não sei se vai aparecer, deixa eu ver aqui. Aqui não apareceu, mas quando a gente faz uma busca, por exemplo, que a gente vai ver lá no Twitter mesmo, né? Aparece às vezes, depois eu vou mostrar para vocês, termos assim do endereço, né? HTTP, e aí essas coisas a gente limpa, tá? Mas aqui eu acho que tá ok, vamos finalizar, né? Ó, aqui tem a relevância, que é essa métrica que eu falei agora, que a gente não entende muito bem. Mas aqui dá para entender que os termos, né, e a co-ocorrência, né? Então aqui tem quanto mais, deixa eu ver, quanto menos, pelo que eu estou entendendo aqui, né, menos co-ocorrência, né, tem um nível aqui de relevância, tá? E aí dá para vocês selecionar, né, deixar só os que têm o número mais alto ou mais baixo, né, para tentar visualizar, mas vamos deixar assim para ver o que acontece aqui. Então, eu vou finalizar e vamos ver essa rede semântica, né? Ó, então aqui está plotado, né? Dá para ver bem aqui os clusters, né? Então eu tenho um cluster aqui vermelho, né? E aí, claro que cada pesquisa, né? Quando vocês fazem a pesquisa, vocês já leram tal, né? Já sabem, né? Já tem domínio sobre o assunto e aí fica mais fácil de fazer essas análises, né? Tá? Aqui estou vendo algumas coisas aqui interessantes, né? Por exemplo, engajamento, marca, consumo, né? Organização.
Deixa eu ver, ó. Vacina, tratamento, ele apareceu, né? Então, alguns trabalhos, por exemplo, o meu tratou um pouco disso, né? Da questão da Covid, tá? Aqui tem um outro nicho, né, de informação. Então, assim, claro que dependendo, né, do assunto, vocês vão entender melhor. E aqui, ó, como eu falei, né, dá pra gente brincar um pouco aqui, né? Esse aqui, eu não sei se é o da associação que estava setado, vamos ver. Esse aqui eu acho que. Não, já mudou um pouquinho, tá? Aqui eu posso botar valores aqui, né? Vamos ver aqui, vou botar o valor, vamos ver como é que fica. Opa, aqui, vamos ver. Eu acho que tem uma relação ali. E aí ele está processando o algoritmo, né? Tá? Ó, então ele ficou mais concentrado, né? Os clusters ficaram mais concentrados. Então não gostei muito, vou baixar aqui para 1 e vamos deixar aqui 3, vamos ver. Vamos ver como é que fica, né? Ó, e aqui tem alguma coisa aqui, alguns parâmetros aqui avançados. Eu não me lembro se eu andei mexendo aqui, mas, né? Se tiverem, quiserem dar uma olhadinha, né? Aqui outros tipos, tá? Aqui também tem uns parâmetros, ó, nessa coluninha da direita também, que vocês podem explorar. Então tem que ver a melhor visualização para que vocês possam, né, tecer uma melhor análise aí, tá certo? Então esse é o VozViewer, tá? Então vocês podem fazer tanto uma rede semântica de autores quanto de conteúdos que compõem o título e os resumos, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, né? Vou entrar aqui a parte da, digamos, da gambiarra, tá? O que eu fiz? Eu analisei como é que era a tabela Excel, né? Porque a CSV dá para a gente abrir no Excel, né? Como é que era essa tabela para fazer com que, em vez de resumos, né, dos artigos, porque cada linha é um resumo, né? Eu tivesse ali os comentários do Twitter, tá? Então, vamos ver se eu tenho aqui, se eu já tenho ele aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar ele aqui na minha pastinha. Só para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui é tanta pasta, tanta coisa que às vezes eu me perco aqui. Ó. Tá, então aqui, por exemplo, ó, todo o arquivo, tá? Todo o arquivo Scopus, né? Ele vem com esse nome, né? Scopus, underline, e aí o restante não interessa. Vocês podem botar, vocês podem renomear para qualquer, né? E claro que aqui eu botei, né? Eu fiz eu peguei os conteúdos, né? No meu período de análise do Ministério da Saúde do Brasil e do Canadá, tá? Então aqui eu peguei
o do Ministério do Brasil, né? Então tá aqui. Vamos ver como é que, ó. Então aqui ele aparece. Qual que é a dica aqui para vocês, gente? A tabela, essa tabelinha aqui, tá? Ela é um CSV. Ela tem que estar exatamente como tá aqui, tá certo? Ó, aqui tem a coluna ID e a coluna Abstract. Não é resumo, não é Abstract em caixa alta, não. Tem que ser exatamente, porque quando chegar no Voz Viewer, se tiver algo errado aqui, diferente, ele já dá erro, tá? Ele é bem sensível, assim. Aqui são a quantidade de comentários. Então, nessa base aqui, ó, eu tenho 151 comentários, tá? Então, eu fiz uma análise desses comentários aqui, tá? Em determinado período de tempo. Então, assim, vocês podem tentar plotar em português, né? Para ver o que acontece. Mas os autores, né? Eu escrevi para eles lá, os que desenvolveram o Voz Viewer, e eles falaram para mim que seria interessante também traduzir o português para o inglês, né? E aí plotar lá. E aí foi o que eu fiz, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar um link de uma ferramenta que se vocês abrirem essa tabela no Google Sheets, tá? Essa ferramenta, ela usa o Google Sheets, então ela traduz todas as linhas, tá certo? E aí, claro, você vê se a tradução tá razoavelmente bem e tal. Então, dá para fazer em português? Dá, né? Mas aí os autores já falaram que não garantem, né, se as correlações dos termos estão 100% ok. Eu olhei e deu para identificar algumas coisas, tá? Mas no inglês também, então eu acabei deixando. Eu fiz esse trabalho de passar por essa ferramenta, né? Fiz a tradução de todas as linhas, é bem tranquilo, né? Ele vai traduzindo linha por linha o seu documento e depois você salva aí com o formato CSV, né? Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho acho que eu tenho uma versão aqui, ó, da versão em inglês, né? Ó, aqui já tá todo ele em inglês. E aí é esse arquivo que eu vou levar lá pro VozViewer, tá? Então, na minha análise que eu fiz lá no pós-doc, eu usei a do Canadá, mas aí já estava em inglês. E fiz uma comparação com o que saiu aqui desses comentários, né? Fiz duas análises semânticas, tá bom? Então, lá no VozViewer, né? Então, vou fazer uma nova aqui, ó, criar. Aí, vou usar essa última, né? Deixa eu ver aqui, essa aqui mesmo, né? Aqui eu vou mudar, então, deixa eu procurar aqui no caso, a minha base, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu ando. Só um pouquinho. Documentos. Disciplinas. Aqui. Então, vou pegar. Aqui tá em inglês, né? Que eu tinha pego aqui. Vou dar OK, né? Scopus, tá? Então, porque isso é bem fácil da gente errar, gente, porque ele vem setado o web size, né? E aí a gente às vezes não se dá conta como aconteceu. Então eu vou dar um next. Aqui ele já colocou, ele já identificou, ele não identificou títulos, tá? Porque não tem, obviamente, né? Eu só peguei o campo descrição lá do Netlify, aí eu só troquei, né, adaptei para essa tabela comum da Scopus, né,
que traz o abstract, então é só abstract. Né? Então dou um next, tá? E aí ele vai vendo aqui, claro que é uma amostra menor, né? Tá? Vou deixar o full. O next aqui eu tenho 10 termos, né? Então se eu quiser 10 ocorrências, né? Co-ocorrências que eles chamam, né? Então vou botar aqui, ó, no mínimo de 4, né? Para ter um número maior de termos, tá? Tá certo? Então aqui eu tenho mais termos. E vou dar um next. Né? Então aqui, ó, eu já tenho... Eu posso até chegar aqui, ó, em 221, eu acho. Ó. E aqui tem os termos, ó. Aqui já é quase... Eu poderia fazer até uma análise de conteúdo aqui, né? Ver os termos que aparecem mais, né? Aqui eu já tenho essas métricas, tá bom? Deixa eu ver uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, gente, ó. HTTP, ó, 423, por quê? Porque cada linha lá era referente a um endereço, né? Então isso aqui posso desabilitar. E o TCO também, ele tá junto lá no domínio do endereço. Então dá para tirar esses dois, porque senão eles vão aparecer muito grandes e para a gente não tem relevância. Aí eu dou um OK aqui, ó. Ó, pronto. Tá? Posso fazer minhas análises aqui, ó. Já estava setado. Então, vou botar aqui 1, tá? Vou botar o de associação, vamos ver o que acontece. Ó, já mudou o gráfico, tá bom? E eu tenho clusters aqui bem determinados, né? Então, dá para ver aqui Covid-19, Brasil, né? Doenças, vacina Brasil, tal, né? Só Covid, né? O tratamento precoce, né? Que o governo divulgou, ele aparece aqui, ó, tá bom? Então isso já dá pra gente tentar traçar algumas narrativas aqui, né? Ó, mosquito. Então no momento lá que estava se falando muito Covid, né? Então o Ministério também estava olhando para outras doenças, né? O mosquito ele é muito recorrente aqui. Drogas, né? Que drogas devem ser essas aí? Vocês já sabem, né? O que mais? Eu acho que isso, assim, né? Que a gente poderia, né? Aqui campanhas da poliomielite também, né? Nesse período. Vírus, tá? Então daria para a gente analisar aí tirar, né? Fazer algumas narrativas a partir dessas visualizações, né? Vamos ver essa aqui agora, que é de cluster, ó, essa aqui ficou interessante também, tá? Mostra mais os clusters, né? Tá certo? Então aqui já aparece o ministro aqui, né? Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Só para fechar aqui, ó, no caso das palavras aqui, dá para ver a visualização com manchas de calor, né? Tá bom? Então também às vezes você não consegue ver muito bem lá por causa das linhas, né? Então aqui a gente consegue ver, tá? Ter uma ideia melhor, tá bom? Então é isso, tá? Esse é o vídeo que eu deveria ter apresentado para vocês, né? Eu ia fazer ao vivo com vocês na aula passada, tá certo? Então, isso é mais... claro que eu não vou pedir nenhuma atividade em relação a isso, gente. Mas isso pode servir como um método para o artigo final, por exemplo, né? Que vocês vão ter que escolher uma temática, né? E para um artigo. Então,
Só essa análise semântica sobre um determinado assunto, nossa, já dá uma bela pesquisa aí, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até amanhã, né? Na nossa aula, tá bom? Então, um beijo.